Senhoras e senhores, estamos aqui mais uma sexta-feira à noite. Como sempre nós falamos, todo mundo espera alguma coisa da sexta-feira à noite. E não tem nada melhor do que nós poder entrar na sua casa, onde quer que você esteja, porque nós temos a praticidade hoje do smartphone, então você pode nos conectar em qualquer smartphone aí e ver a nossa programação. E eu realmente fico feliz em poder ter essa porta aberta na sua casa. Eu tenho certeza que hoje não será diferente. Como em toda sexta-feira, pessoas estão vindo aqui contando, falando um pouco das suas histórias e como nós estamos vivendo esse processo de renovação em nossas vidas. E hoje, gente, eu tenho uma honra, eu tenho um prazer enorme de receber essa pessoa aqui que já viveu, está vivendo e está agora ajudando também outras pessoas a viverem um processo de renovação na sua vida. Está comigo hoje aqui, Cibele Cristina. Boa noite. Olha, uma ótima noite, né? Estou até emocionada. Para mim, uma honra. Imagina. Estou lisonjeada mesmo por poder participar do seu programa, pastor. Sim. Onde você foi no Mais Mulher para falarmos do lançamento, da estreia. Verdade. E naquele dia, quando terminou o programa, você disse: nossa, mas que histórias fantásticas você tem. E aí depois disse: você é uma pessoa para eu levar no programa. Eu digo: eu vou cobrar. E eu sou que nem criança, não me prometa. Não fala que eu... Não prometa, porque vai ter que cumprir. Vai ter que cumprir. Prometeu, legal. Tem que cumprir, que né? Coisa boa. Gente, olha só, e a Cibele já chegou aqui hoje quebrando protocolo, Pois tá? então. Eu sempre fico do lado de lá, hoje eu tô do lado de cá. E ela falou: não, se não for para apavorar, eu nem chego. Se não for para causar, eu nem chego. Não, pastor, eu sempre digo, para todas as pessoas, e quem me conhece sabe, se não for para causar, eu nem saio de casa. Aí eu cheguei aqui, e como hoje eu fui ao cabeleireiro, mandar um beijão aí para o Espaço Perfil, fui dar uma repaginada, tô mais loura do que nunca. E não me chame de calopsita. Eu pego. Mas tô amando esse estilo. E eu disse: bom, gente, qual é o lado do pastor mesmo? O pastor é do lado renova. Não, hoje quem renova sou eu, pastor mente. Mas eu disse: eu queria esse lado, pastor, Sim. porque hoje, eu não sei se você percebeu, mas assim, acho que a gente vai ter oportunidade de falarmos sobre um sentimento que para mim é o mais sublime e o mais importante da face da terra e do céu também, que é o amor. Uau. Então eu estou toda corações. Olha aqui, só. Toda corações, Verdade. pescoço, né, braço e também na cabeça. Olha só, diferenciada, hein? Meu Deus do céu, fez um coração ali, gente. Tá aparecendo bem aí na câmera? Vira um pouquinho mais pra tua direita. Não, pra direita, pro outro lado. Pra direita. Pro outro lado. Aí só não arranca a mesa, Um pouquinho né? mais pra frente agora. Aí, pegou. Olha agora só, ficou gente, que amor. Olha só, gente, Lá no Espaço Perfil, o visagista Maicon quem fez, né? Muito O Denis fez bom. o cabelo e tal, mas o visagista, quem cortou, Deu fez aquele... o coraçãozinho. Eu digo: eu quero um coração. Sim. Porque ele já tinha feito há uns dias atrás. Até porque eu tenho uma história muito bacana. Tá. Porque as pessoas me questionam por que a Cibele, Tá. como, Essa daí... como que tu chegasse lá a cortar Perfeito. o cabelo, essa coragem? Essa daí vai ser a pergunta que eu vou te fazer. Mas calma. Não tá perguntando ainda, para aí. né? Não, é porque assim, os nossos telespectadores, eles precisam saber quem é Cibele. Porque nós temos um público que não sabe quem é Cibele Cristina. Como assim? Chega lá no programa do pastor chega chegando? e tal, e chega apavorando lá e não sei o quê. Mas Cibele, se apresenta. Quem é Cibele Cristina? Eu sou uma mulher, menina, uma moça criança, com 54 anos de idade, mãe da Cielen e da Uli, avó do Luca, ex-mulher do Joelson e esposa do Jackson. Legal. Mas eu tenho, se eu fosse me denominar com apenas um nome, apenas uma palavra, eu acho que teria que ser 3. Fora da curva. Fora da curva. Diferenciada. Ou seria ovelha negra, a ovelha negra da família, mas com um pequeno grande detalhe. Toda ovelha negra da família vem para curar Olha só. todos os familiares. Muito bom, muito bom. Então,
Se algum dia na minha vida minha mãe me chamou de ovelha negra, mãe, aonde quer que você esteja nesse universo, eu sou muito grata. Porque se eu estou aqui hoje, Uau, é com a graça de Deus, com a minha gratidão pelos meus pais, por você, mãe, por você, pai, pelos meus ancestrais, meus avós, bisavós, tataravós. Porque se não fosse eles, eu não estaria aqui hoje, verdade, né, pastor? Verdade. Então, nós temos que ter muita gratidão pelos nossos antepassados. Verdade. Então, eu sou muito grata e honro muito a história dos meus antepassados e, principalmente, honro a história dos meus pais, que tiveram uma vida muito difícil no início, casaram super jovens, mas bota jovens nisso, adolescentes na época, e... Então, eu acho que a minha mãe, de vez em quando, ela dizia, essa daí é a ovelha negra da família. Eu digo, olha, não fala assim. Não é bem assim. Não é bem assim, mas eu sou totalmente fora da curva. Sim. Sibeli, e hoje tu tem as formações, né? Porque... Faz muito tempo, já, verdade. Já faz algum pastor, tempo, né? Vamos, dá licença, eu tenho 54 anos. Trazer pra cá, vou trazer pra perto. Vamos, mas eu sou uma pessoa, filha de ferroviário, aposentado, né? Meu pai já é falecido. Seu Belmiro Sebastião Garcia foi ferroviário, aposentou-se muito jovem, aos 44 anos de idade. Olha só. Isso, por tempo de serviço tempo ainda. De serviço. Desde os 11 anos ele já trabalhava como frentista. E a minha mãe é aposentada também, balconista, e trabalhou 10 anos e depois, por um problema cardíaco muito grave, uma hipertensão hipersevera, teve que se aposentar. E aí foi... Então, assim, vim de uma família humilde. E hoje, se eu estou onde estou, é por mérito meu, por eu galgar cada degrau com muito suor, muita lágrima, muitos risos também, mas o que é melhor, com muita gratidão. Porque uma coisa é certa, pastor, eu jamais, ninguém pode falar isso de mim, jamais cuspir no prato que eu... Nunca cuspi no prato que eu comi. Muito bom. Eu tenho um lema que, da onde se ganha o pão, aonde se ganha o pão, jamais se come a carne. Então, ninguém pode falar isso de mim, jamais, jamais, porque eu honro a minha palavra. Agora, nem todo momento eu honrei, porque eu menti. Eu já menti na face da terra, né? Acho que é um ser humano que nunca mentiu. Já menti, mas aprendi com a experiência de vida que a verdade, ela sempre foi, é e sempre será libertadora. Uau. É bíblico isso, gente. Isso. Gente, não tem libertação maior do que a verdade, nós sermos verdadeiros, autênticos. A Bíblia... Por que eu vou ser uma pessoa, querer mostrar uma pessoa que eu não sou? Aí tem gente que diz assim, com todo respeito, pastor, aqui no Renovamente, a Sibeli é meio porra louca? Eu digo, não sou porra louca, não. Não, eu sou autêntica. Autêntica. Eu não sou falsa. É muito eu bem, não sou Sibeli, falsa. É isso que eu ia falar. Porque a Bíblia... Tá parecendo a linha de fogo aqui? Não, porque a Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos... Libertará. Libertará, perfeito. E hoje a Sibeli é autêntica, uma mulher com uma postura diferenciada. Mas hoje a gente olha uma geração, Sibeli, de mulheres aí que, infelizmente, né, estão sofrendo muito. E olhar para ti e ver esse teu compromisso mesmo, muito, né? Que são poucas mulheres que se arrumam, poucas as mulheres que se cuidam. Exatamente. Né? E tu toda a vida tem esse processo de cuidado, de renovação. Realmente é um processo de renovação na tua vida. E hoje tu chegou aqui... Para mim foi diferente, né? Por mais que eu te vejo na televisão como apresentadora, mas eu te vejo de cabelo cortado, te vejo completamente diferente, coração na cabeça, meu Deus do céu. A mulher deu uma pira na mulher. É muito autêntica, é muito assim, confiante. Pastor, e agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Você vai ser meu entrevistado. Vamos mudar de papel isso aqui Por conta disso, de eu ter cortado meu cabelo mais curto, de eu pintar meus cabelos, de eu usar esmaltes vermelhos, usar adornos, por isso eu deixo de ser filha de Deus? Eu sou menos filha de Deus? Pelo contrário. Estás cuidando do templo. Exatamente. Porque eu sou o templo. A mulher é a igreja na Bíblia. Perfeito. Então, se eu não... E sabe de uma coisa, pastor? Que hoje, quando eu fui pegar minha roupa para colocar, eu digo, com que roupa eu vou? Sim. Essa coisa de mulher. Esse homem vai lá, pega a camiseta, a primeira que vem pela frente. Quando não, grita para a mulher. Mulher, cadê aquela camiseta branca? Cadê? No programa.
Aí o pastor perguntando, abrindo o guarda-roupa e a Thaís gritando, tá aí na tua frente, É amor. isso, é bem isso aí. E estava na frente, o pastor não enxergou. Mas é assim. Então, assim, quando eu fui pegar no guarda-roupa, eu fui olhar e digo que hoje, sexta-feira, no Feng Shui, que é uma tradição chinesa, essa questão de harmonização de ambientes e tal, os chineses são muito bem-sucedidos e eles usam para cada cor, a cada dia da semana, uma cor. E sexta-feira é o dia do rosa. E o rosa, ele, Oh, meu Deus, agora fugiu. Na terapia de cores, na cromoterapia, Sim. ou nos chakras que a gente fala, a cor do amor é o rosa. Entendi. Então, eu disse, hoje o programa vai ser puro amor. Olha só. Então, eu vou de rosa. Muito bom. Além de rosa, cheia de coraçõezinhos. Thaís, por favor, com todo o respeito. Hein? E eu esperava você aqui hoje. Não, hoje ela não veio ficar com as Hoje ela crianças. ficou com as crias, né? Faz parte. Porque... Então, uma das coisas, pastor, que o senhor comentou, você comentou, né? Porque Sim. você tem idade para ser meu filho, dá licença. Eu acredito muito e passei a acreditar mais ainda na existência divina. Uau. Porque quando você é criança, a mãe ensina a gente a rezar, né? Eu fui educada, criada na Igreja Católica. Fui Sim. batizada, fiz a primeira comunhão, fui crismada, enfim, né? Sim, sim, o processo todo ali. esse processo. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo, porque está Bora. muito bom. Mas eu Demais. fiz uma pergunta pra ti e a pergunta tu não me respondeu, porque tu fosse conta da história e a gente gosta... Qual era a pergunta É isso que é bom. A mesmo? pergunta é, cabelo comprido Sim, e hoje cabelo curto. sim. Que... Simplesmente é o título da minha palestra de 2023, que, por sinal, graças a Deus, março aí está bem solicitado. Uau. Para o Dia Internacional da Mulher. O tema é Seja Sua Melhor Versão. Uau, muito bom. Tu palestra desde quando? Eu acho que desde que eu nasci. Já vem já ali? Já, porque desde muito pequena, eu estudei no Colégio Santíssimo Sacramento, conhecido como Irmãs Baianas, Sim. durante 12 anos, desde do maternal. Na época era o jardim de infância. Fui alfabetizada aos 4 anos de idade. Olha só. Sempre precoce, né? Sempre precoce ali, era tudo. Sempre precoce. Meu neto também é alfabetizado antes... Ele se alfabetizou aos 3 anos e pouco, com 4 anos Olha, já lê quantos tudo. netos? Eu tenho um só, Um o só. Luca. Legal. Por enquanto, um só. Mas eu acho que, por enquanto, bom tempo vai ficar só nele. Mas, enfim, eu acho que palestrar, eu acho que desde pequena, porque eu sempre fui muito metida na escola. Entendi. Não é que metida. Líder. Eu sempre fui muito... eu sou descendente de italiano com espanhol. Minha mãe é descendente de italiano, meu pai de espanhol. E a minha mãe é de sobrenome Fogaça. Tá. E aí tem aquela máxima, se perguntar para o meu marido, quando se reúne os maridos das minhas primas, Sim. os pilmos, como diz a minha pilma, a Bebel, lá em Laguna, os pilmos se reúnem e eles comentam sobre o gênio das fogaças. Eita. Eles têm que aprender, eu vou dizer aqui, ensinar as mulheres, que nós mulheres não nascemos mandonas. Nós nascemos com espírito de liderança. Existe essa diferença. Sim. Então, esse espírito de liderança, essa coisa de autoritarismo, de austera, Sim, de tomar severa, frente, tomar vou frente fazer das e coisas, tal. isso eu herdei da minha mãe. Olha só. Minha mãe sempre foi assim, muito, até por conta da necessidade mesmo que passou. Né? Com 7 anos de idade, passava a roupa para fora para ajudar a sustentar a família. Meu Deus. Né? Minha Sim. avó teve 6 filhos, sustentou os 6 sem um marido ao lado. Né? Minha avó também foi vítima de um abuso. Sim. E por conta disso, de estupro, ela teve os filhos. Olha só. Então, eu acho que isso daí já está na minha genética. Sim. E principalmente correndo nas minhas veias. É por isso que desde sempre eu ajudo pessoas Sim. a se libertarem da violência dentro das suas casas. Olha só. E seja a sua melhor versão. Por que eu cortei o meu cabelo? Sim. A minha vaidade sempre foi o cabelo, Sempre foi o né? cabelo, Sempre foi o entendi. cabelo. Eu acho que isso aí não é o seu, né, pastor? Não, Deve não, ser. o meu já está Não, caindo. o seu já está caindo. Não, o Jacques já disse que o dele não cai, já despenca, já pula da cabeça, assim, pá, pá. Ele disse que eu dou cada susto nele, que ele disse que os cabelos estão caindo tudo. Bom, mas dia 9 de novembro do ano passado, eu e Jacques estávamos indo para Garopaba passar um fim de semana
na casa da minha filha, da minha caçula que mora na Praia do Rosa. Nós tínhamos nos programado para ficarmos lá 5 dias. Sim. Até porque nós iríamos gravar à noite, eu teria um evento para as mulheres e tal. E quando nós chegamos em Garopaba, o meu cunhado, mais novo, o irmão do Jackson, o Wagner, ligou, estava ligando para o meu celular e quando eu atendia eu não conseguia ouvir nada. Aí eu disse para o Jackson, olha o teu celular, enfim. O irmão dele tinha acabado de ligar, estava ligando para dizer, e eu escutei ele dizer para o Jackson, Jaquinho, porque o apelido do Jackson na intimidade é Jaquinho. Tá. Em Braço do Norte, todo mundo conhece por Jaquinho. Jaquinho. É porque o pai dele é Jackson. Tá, entendi. E aí, assim, Jaquinho, a mãe acabou de ter um AVC aqui em Braço do Norte, eu estou aqui no hospital e estou levando ela para o hospital de Tubarão. E desligou o telefone. Aí ele só disse assim, vocês podem me encontrar lá? Daí o Jackson disse, a gente já está indo. Mas não disse onde a gente estava. Na mesma hora, largou a cestinha do supermercado e pegamos o carro. E na estrada mesmo, eu já liguei para minha filha, cancelando o encontro, o evento. Digo, infelizmente, aconteceu assim, assim. Liguei para o meu cunhado e perguntei, só me diz uma coisa. Que tipo de AVC foi? A médica. Não sou médica nem enfermeira. Mas trabalhei como propagandista de medicamentos 5 anos e que me deu uma bagagem muito boa porque eu convivia dentro dos consultórios médicos. Sim, naquele ambiente ali. E lhe digo, pastor, que ser propagandista, representante de medicamentos, as pessoas acham que é só puxar pasta. Gente, requer tanto estudo. Acho que eu nunca estudei tanto na minha vida quanto eu estudei no período do laboratório. Principalmente os 15 dias que eu fiquei enclausurada no hotel quando eu entrei. Olha só. É aula, prova, aula, prova, aula, prova. Das 8 da manhã às 19 horas. Entendi. 1 hora de intervalo para o almoço. Enfim, direto. Direto. Mas foi uma experiência ímpar. E aí, quando meu cunhado disse foi um AVC isquêmico, eu respirei um pouquinho aliviada. Porque a gente sabe, o isquêmico é grave, dependendo da situação, mas não é tão grave quanto o hemorrágico. Olha só. Até porque eu tenho uma tia Marli, que teve um AVC hemorrágico que afetou 50% do cérebro dela. Meu Deus. E eu fiquei muitíssimo preocupada, porque a minha tia, até hoje, ela ainda tem algumas sequelas. E aí eu disse, meu Deus, se for da tua vontade, não permita que ela fique com sequelas. Só que nós chegamos antes no hospital, e alguns minutos depois eles chegaram. E quando fomos tirá-la do carro, ela mal conseguia falar, o lado esquerdo todo paralisado. Meu Deus. Membro superior, mão esquerda não mexia, não tinha movimento nenhum, braço caído, e ela estava assim babando, enfim. E aí eu segurei na mão direita dela, né? Que o AVC foi no lado direito, porque quando paralisa é o lado oposto, né? Sim. E aí eu disse, sogra, estamos juntos, vai dar tudo certo. Olhei para o meu cunhado e disse, posso entrar? Porque só pode entrar uma pessoa na emergência. Entramos, e aí foi aquela loucuragem toda. Eu já tinha feito tomografia, foi feito outros exames. Naquela noite, pastor, a gente estava na emergência do Hospital Nossa Senhora da Conceição, lotada. Eu não sei como é que esse povo de lá, os funcionários dão conta. Sempre. Loucura, né? O povo está muito doente, muito mesmo. As pessoas estão muito doentes também da alma. Tem que melhorar a cabeça e o coração. É verdade. Enfim, aí eu estava passando a noite com ela estava na enfermaria, na maca, e eu comecei a orar. Pedindo a Deus. E ali eu pedi, Deus, Olha só. Senhor Jesus, interceda. Minha sogra é uma mulher de tanta fé. Ela fez 71 anteontem, foi 2 dias após o aniversário dela. E eu disse, ela é uma mulher tão extraordinária, que me dá tanto orgulho, porque minha sogra é uma mulher que me orgulha. Tu não faz ideia. Eu até me emociono em falar dela. Porque eu, graças a Deus, eu sempre tive um excelente relacionamento com sogra. Tanto com a avó das minhas filhas, né? Quanto com a minha sogra atual, porque eu acho que sogra mesmo foram essas 2 que eu tive na vida de verdade. E nesse meio tempo, um namoro que eu tive de um relacionamento abusivo. Sim, que nós vamos falar depois. Mas que a mãe também era uma pessoa muito boa, mas eu também era muito boa para o filho. Então, quando a gente é boa para o filho, quem meu filho beija, minha boca adoça. Mas, enfim, naquela noite, eu pedi para Deus, eu conversei com Jesus. Porque eu não sou de conversar com Jesus. Eu converso com Deus. Eu disse, Jesus, me dá uma luz. Eu quero fazer um propósito. Porque quando meu pai teve câncer de próstata, eu jejuei 9 meses toda terça-feira.
Entendi. Só tomando água, pastor. Fazendo Eu disse, propósito mesmo. Propósito mesmo de fé. Aham. Ali eu estava frequentando a igreja adventista, eu era muito assídua, mas olha, foi ali para quase mergulhar nas águas, mas não mergulhei ainda. Ainda não, Ainda calma, não, vamos ainda lá. não cheguei lá. É. Por enquanto eu só beberico aqui, ó. E aí, pastor, eu disse assim, Jesus, me dá uma luz, me mostra o que eu poderia fazer. Incrivelmente, eu ouvi uma voz bem pertinho do meu ouvido. E estava todo mundo dormindo. Sim. Era de madrugada. Uau. E eu escutei, teus cabelos. Aí eu achei que eu estava ficando louca. Sim. Eu pirei. Tô ouvindo coisa. Tô ouvindo Não, mas eu já tinha ouvido, conversado Aham. com Deus outras vezes. E quando eu converso, ele me escuta. Sim, com certeza. Porque tudo que a gente pede, ele dá. A gente tem que saber pedir. É isso mesmo. Tem que saber É. pedir. E aí eu disse assim, Deus, eu estou enlouquecendo. Ele disse, teus cabelos. De novo. Cabelos. E eu disse, caramba, os meus cabelos. Eu disse, Jesus, se for da tua vontade, Sim. não faça a minha, nem a dela. Faça a sua vontade, que seja feita a sua Sim. vontade. E esse desprendimento é muito difícil quando a gente ama essa pessoa. Eu passei isso, senti isso na pele com os meus pais. Porque todos os dois faleceram de câncer e passaram por um processo bem doloroso. Principalmente a minha mãe, que sofreu 6 meses antes do dia da partida. E a gente sabia tudo e ela sabia bem pouco. Olha só. Então a gente tem que guardar tudo. Mas, enfim, para completar ali e concluir a história da sogra, eu pedi, Jesus, eu corto meu cabelo e se precisar eu raspo. Uau. Mas eu lhe peço, não permita que a minha sogra saia do hospital com sequelas. E por incrível que pareça, eu não acho incrível, eu não acredito em milagre, coincidências, é tudo milagre, é providencial e eu acredito em milagres. é isso. Porque eu sou um milagre. Aham. A minha irmã é um milagre. Sim. Você não sabe da história. Aham. Minha mãe teve pré-eclâmpsia aos 15 anos quando foi ganhar minha irmã. Meu Deus. Minha mãe entrou em coma, ou salvava uma ou salvava outra. E salvaram-se as duas. As duas. E o médico Milagre. disse, você não pode mais engravidar. Minha Olha mãe teve só. um aborto espontâneo antes de mim. E depois veio a Cibele. Meu nome ia ser Silvana. A minha irmã era Cibele. Só que a minha irmã nasceu no dia de Nossa Senhora da Conceição. E aí, como as duas se salvaram, minha avó fez uma promessa, o nome da minha irmã, Conceição. Entendi. E aí, a Cibele sou eu. A Cibele, que seria a Silvana, porque minha mãe já tinha feito planejamento de ter 2 filhas. O médico disse, você não vai ter 2, você vai ter Meu uma Deus. só. Milagre, então. Porque se você tiver outra, você vai morrer. E avisou, meu pai providenciou o velório, inclusive, quando a minha mãe entrou em coma Olha só. no eclâmpsia. Foi terrível. E aí, o que aconteceu? Então, como eu sou um milagre, minha irmã é um milagre, eu digo que o milagre acontece todos os dias na Sim. nossa vida, só o fato de abrirmos os olhos pela manhã já é um milagre. Com Meu Deus, é certeza. motivo de muita gratidão. E aí, quando o doutor Rodrigo Caruso de Faria, neurologista, foi acompanhado de uma outra neuro no quarto da minha sogra, né? Sim. E que ele foi examiná-la, ele disse, isso no segundo dia, ele disse assim, como assim? A senhora não está... Cadê? Aperta a minha mão. E a minha sogra apertava e tal, Uau. e isso e aquilo. E foi tão mágico, Meu pastor, Deus. que, inclusive, eu vou falar aqui uma piada, mas naquela noite em que eu orei, eu não orei só pela minha sogra. Como eu estava fazendo, eu sou terapeuta reikiana, que é uma oração que usa as mãos também, né? Sim. Então, eu ergui as mãos e fiquei orando ali para minha sogra, e as pessoas que estavam de acompanhante viram. E chegou na madrugada, quando elas viram que eu estava ali orando, elas... Ô, moça, Ora ela também. faz uma oração para o meu Aham, marido, que está assim. Daqui a pouco tinha uma outra cristã, uma senhora evangélica, Sim. cuidando da sogra. Ela disse, eu sou cristã, eu não sei o que você está fazendo, mas é uma coisa boa. Você pode orar pela minha sogra? Eu só. disse, com certeza. E chegou na manhã seguinte. Chegou essa irmã, ela foi no corredor, daqui a pouco ela volta e diz assim, moça, como é teu nome mesmo? Eu disse, Cibele. Ô, Cibele, você tem o dom da palavra, você acalma essa irmã, porque o pai dela sofreu um acidente, ele está todo quebrado ali, ele estava no corredor, de fato, na maca, todo quebrado. Sim. E a moça, com 23 anos, num desespero, maior choreiro, e eu disse, e agora? Daí a outra moça gritou de lá,
Te prepara, agora nós temos uma Madre Teresa de Calcutá. Os milagres que vão acontecer. Gente do céu, para tudo. Eu não sou Madre Teresa, dá licença. Eu sou uma pessoa normal, uma pecadora. Hoje eu evito pecar, mas a gente peca o tempo inteiro. Sim. Seja num pensamento atrapalhado, ruim, julgando sem querer, querendo. Porque a gente vê tanta aberração no nosso país que eu não quero entrar no mérito da questão. Nesse detalhe, e aí, mas a gente está falando de milagres. Então, eu acredito que um dia o nosso país ainda vai se recuperar. Amém. Acredito nisso. Sim, eu acredito, Deus eu creio. É Deus. Por isso, pastor, eu estou há 15 anos na televisão, porque todos os dias eu encerro o programa. Até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer, com toda certeza, porque eu creio até lá. E creio. Então, eu acreditei, eu confiei em Jesus. E eu pedi para Ele, porque eu pedi. É isso. A cura da minha sogra. E a minha sogra saiu curada. Uau, que benção. 48 horas ela não tinha sequelas nenhuma. Que benção, olha só. E aí, eu pequei. Porque eu fui no salão e eu não tive coragem de cortar o cabelo curto. Eu cortei Chanel. Entendi. E você não acredita. Desde então eu comecei a ter fortes dores de cabeça. É mesmo. E aí eu sentei, eu estava orando, eu disse, eu vou ficar de joelhos. O Jacques às vezes se assusta, que ele diz que quando acorda de madrugada eu estou de joelhos. Joelho orando. Mãe, aconteceu alguma coisa, pelo amor de Deus, está passando mal. Não, estou orando, conversando com Jesus, ele fica meio assim, mas tudo certo. E aí eu disse, eu digo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Não era para cortar assim, né? E aí eu fui e cortei o cabelo curto. E as minhas dores cessaram. Olha só. E aí eu compartilhei com uma cunhada. Quero mandar um beijo para ela, para a Vívia, a esposa do Wagner, que foi o meu cunhado que estava junto socorreu. Com isso. Ele estava no trabalho. Ela conseguiu mandar um áudio. Ela mandou 5 áudios. O quinto, os 4 primeiros, ela não conseguia falar. Meu Deus. Na hora Imagina o desespero na hora dele. Então, ele foi muito ágil, assim. Então, foi uma bênção mesmo. Tudo é obra de Deus. Sim. E aí, a minha sogra saiu, sem sequela nenhuma. Está muito bem, graças a Deus. E aí, ela gostou tanto do meu corte de cabelo. Tu ficasse tão menina, menos, né, sogra? Tão menina. Olha, opa, ó, o Ciro tá ligando. Aí eu assim, gente do céu. Aí eu assim, gostou mesmo, sogra? Ela disse, Sibeli, ficasse tão menina, tá tão linda, que eu acho que eu até cortaria o cabelo igual. Eu digo, é mesmo? Eu digo, então tá, vamos cortar, sogra? E era o meu segundo corte já, porque meu cabelo já estava sem recorte, nada. Tá? Sim. E nós fomos juntas. E só. eu fiz uma live naquele momento, contando o porquê que eu tinha cortado o cabelo. Que legal. E aí, nossa, todo mundo ficou assim, emocionado. O barbeiro, né, lá do salão também. O Michael ficou também emocionado, ele sabia do processo, foi muito legal. Contamos aqui um testemunho que tu testemunhou aqui sobre um milagre. Um deles, né? O segundo foi agora, recentemente, semana retrasada. Aconteceu mais um milagre. Mais um milagre na minha vida, semana passada, pastor. Que bênção, né? Foi. E isso é renovação. Com certeza. Aliás, eu quero mandar um abraço, porque eu acabei de receber um WhatsApp de um ex-cliente nosso, que virou um amigão mesmo, meu do Jackson, um querido, ele, a família toda. Ele está dando boa noite, está dizendo que está assistindo renovamente, onde você está sendo entrevistada, você sempre verdadeira. Deus te abençoe, saudades. Obrigada, Luiz. Um grande beijo para ti, para toda a tua família. Luiz foi proprietário da Bieiro. Olha só. E o Luiz teve um restaurante também na Avenida Pedro Zappellini, um querido, foi nosso cliente. Uma pessoa espiritualizadíssima que a gente tem muito orgulho de sermos amigos até hoje. Que coisa Ele boa. Recentemente encontrou o Jackson, ainda conversaram, coincidência. Que legal. E ele está nos assistindo. Tá vendo a gente. Está dizendo que eu sou verdadeira. Bom, então vamos lá, pastor. E aí, eu tive um outro... Eu acho que esse outro milagre... Tá. Para ser muito breve, o ano passado, no final do ano, ao tocar a mama, eu senti um carocinho no seio direito, na mama direita, na parte superior. Tá. E aquele carocinho, eu digo, mas é um caroço. E eu deitada, eu não sentia, sentada em pé, ele aparecia. E o esquerdo não tinha nada. E eu tenho prótese mamária, né? Entendi. Coloquei por vaidade há 10 anos atrás. E desde o ano passado...
eu estou muito convicta, desde o início do ano passado, eu estou na minha mente que eu preciso retirar a minha prótese, porque eu não quero mais nenhum corpo estranho em mim. Entendi. Aí eu brinco com todo respeito que o único corpo estranho que pode entrar na minha pessoa, se é um corpo estranho, não é estranho, né? É o Jackson. Mas não é estranho. Sim. E a presença de Deus na minha vida, que ela está o tempo todo. Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então, Deus, ali, né? Jesus, não importa. Uau. Então, agora, o que aconteceu foi o seguinte, nessa de apalpar, eu digo, e agora? Eu fiquei apurada. Como eu que sempre falo na saúde da mulher, na autoestima feminina, sim, na renovação de relacionamentos, na sexualidade, não confundindo sexualidade com religiosidade, sim, com espiritualidade, perfeito, já falamos sobre isso, porque existe uma linha tênue, né, pastor? Então eu digo assim, Deus, não é o que eu estou pensando, né? Não vai me desamparar agora, mas eu confesso que eu fiquei muito preocupada. Eu fui na minha gineca, a doutora Graziela Porto, uma abençoada, e quando ela foi fazer o toque, ela disse, Sibeli, não estou vendo nada. Eu digo, mas deitada não aparece. Daí ela reclinou a cadeira e, de fato, ali a mesa de exame, ela disse, aqui está aparecendo. Mas ela foi muito precisa e disse, eu acho que não precisas te preocupar. Pode ser a tua prótese que deu uma dobradinha, mas vamos já providenciar os exames agora, perfeito, com urgência. Quando ela diz com urgência, pronto. As pernas amoleceram, a pressão já subiu, já deu, como dizia a minha mãe, dona Juscelia, já me deu, para, de dar uma picada na cabeça. Hoje eu entendo a picada na cabeça. Sim. Quando eu fico estressado, muito nervosa, eu sinto a picada na cabeça, é a pressão que sobe. A pressão que sobe. É muito louco isso, entendi, gente. O meu corpo grita, pastor. E aí... naquele dia não tinha agendamento, mesmo particular não tinha vaga para fazer as ultrassons. Sim. Ultrassom da mama, mamografia, ultrassom das axilas, ultrassom do abdômen total. Resumindo, consegui para a semana seguinte, fiz na semana passada, na quarta-feira da semana passada. Sim. E com a graça de Deus, em nome de Jesus, milagre. Doutora Graziela estava certíssima. Um milagre, gente. Uau, eu não tenho caroço. Isso e como o médico da ultrassom, o doutor Elivander, me disse, querida, tu já não está querendo fazer o explante mamário? Aproveita agora e faça. É isso aí. E é isso. Porque milagre. Eu acho que vaidade, pastor, todos nós temos que ter. Não podemos virar escravos da vaidade. Perfeito. Então, faz 30 anos que eu ajudo mulheres, casais, a renovarem a sua vida. Pois é, como que funciona isso? É até uma pergunta que eu quero fazer. Tudo começou lá atrás. Como que começou esse teu processo de palestrar? Primeiro você palestra. Nas Baianas. Enquanto professora do ensino fundamental, para ajudar no orçamento familiar, que meu ex-marido ficou desempregado, entendi, eu fui trabalhar... Não, eu trabalhava de manhã no Diário Catarinense, no comercial, à tarde eu dava aula nas Baianas, e à noite eu virei sacoleira. Eu vendia lingeries para as mães dos meus alunos, de hora em hora eu tinha horário agendado. Entendi. Às 18, às 19, às 20, às 21 e às 22. Eu atendi até às 23. Entendi. E foi muito louco, porque foi a partir de lá, desse período, que eu vendendo lingeries, eu gostava dessa questão da sensualidade, eu ajudava as mulheres a resgatarem a sua sensualidade perdida, a sim, elevarem a sua autoestima, a mulher ela é muito encucada com o corpo, que isso, que aquilo. Sim. Gente, tanta coisa para a gente se preocupar, vai se preocupar com estria, com celulite, com isso, que aquilo. Ele não liga para essas coisas. Né? Então, olha... Eu sempre jogando a mulherada para cima, de repente eu me deparava com um casal querendo comprar lingerie e querendo fazer uma consultoria. Olha só. Eu fui a primeira pessoa a vender produtos eróticos, com todo respeito, aqui no seu programa, a vender produtos eróticos no município de Tubarão. Olha não existia só. Loja. Não tinha. Eu tinha uma caixa postal no correio, número 46. Lembro como se fosse hoje. E eu vendia através de catálogo para as minhas clientes, para as mães dos meus alunos. E aí saiu uma matéria, em 31 de março de 2008, saiu uma matéria no caderno Dona do Diário Catarinense, com o título De Professora a Professora, e o subtítulo era De Professora do Ensino Fundamental
a professora de sensualidade. E saiu uma página inteira contando a minha história na íntegra. Entendi. Porque eu dei uma entrevista no Diário, no dia 8 de março de 2008, no Dia Internacional da Mulher, enquanto eu ia palestrar. Enquanto palestrava, Sim. eles registraram e após a palestra eu dei uma entrevista para o Diário. Eu achei que não queria sair. E não é que saiu? Olha só, que legal. Foi muito legal. Então, assim, ó, há muitos anos eu ajudo as mulheres, mas eu vivi um momento da minha vida, depois que eu me separei do pai das minhas filhas, eu vivi um namoro na qual foi uma grande ilusão, mas, de uma certa forma, um grande aprendizado e uma grande renovação na minha vida. Porque eu sempre falava sobre violência doméstica pelo que eu ouvia e via, não pelo que eu vivia. Entendi. E um dia eu conversando com Deus, é tudo Deus, né? Sim, o sempre danado ele. está aqui o tempo sempre todo, ele, sempre ele. E aí eu disse, Deus, será que eu já não vivi isso também? O que é isso na pele? Por que elas reagem dessa forma? Por que elas agem assim, reagem assim? Por que não pode ser assado? Fazer um cozido, um ensopado, mas diferente. Vamos fazer a coisa acontecer. Está faltando alguma coisa. Sim. Mas em 2008, só para voltar só um pouquinho brevemente, pastor, eu conheci a história do apitaço. Eu conheci um grupo da periferia de Recife, onde mulheres se reúnem até hoje e fazem. Hoje existe até uma ONG, que é Cidadania Feminina, reconhecida mundialmente até com cartilha de como lidar e como evitar a violência doméstica dentro dos seus lares. Entendi. E aí elas, através de uma que compartilhou comigo a história do apitaço, que ela foi salva em casa. Olha só. Através do apito, do brinquedo do filho que estava debaixo do sofá. Não era nem um sofá, era uma cadeira. Porque era tão humilde, tão pobre, que não tinha sofá na casa. E o parceiro estava espancando-a e com pontapés e chutes, ela toda machucada, ela não tinha forças para pedir socorro. Ela avistou o apito e aquilo foi providencial. Né? Olha só. Ela apitou com todas as forças que lhe restavam, as vizinhas bateram na porta, viram que tinha alguma coisa estranha, chamaram a polícia e ele foi preso em flagrante. Não sabia dessa história. E isso, inclusive, a turma de comunicação social da Unisul fez uma entrevista comigo e quando eu falei essa história, elas entraram em contato com a coordenadora da ONG em Recife, que existe até hoje. E aí, em 2008, desde 2008, eu passei a empregar o apitaço nas minhas palestras femininas. Entendi. E aonde eu vou, sempre carrego comigo um apito. Um apito. No carro, Sim. todas as bolsas, tem nas portas do carro. Por quê? Pastor, eu tenho depoimentos de mulheres que foram salvas de tentativa de estupro, de assalto e de espancamento por conta do apito. Mas, Cibele, tu passou por isso na tua vida? Passei. Infelizmente, eu passei. Quando eu disse para pedir para Deus, né, me mostrar e tal, ele disse, então tá, eu acho que eu vou te mandar uma experiência. E ele mandou. Vai viver, vai ser na vida. Vai viver. Foi por pouco tempo, num curto espaço de tempo, até porque as pessoas precisam entender que o abusador, no começo, é um mar de rosas. É o ciclo da lua de mel. Amores. Alguns, na maioria sempre, no início. É que alguns levam até 10 anos para se manifestar. Esse não, esse já mostrou as caras bem antes. Entendi. Então, eu comecei, como eu já conhecia um pouco da dinâmica do abuso, no começo eu não acreditava, eu disse, não. Porque, pastor, quando o ser humano se apaixona, ele emburrece e enlouquece. Existem 2 tipos de paixões. Né? Essa paixão que enlouquece, que emburrece, e a paixão genuína que te atrai e que dia após dia, te ajuda na construção do amor. Porque o amor é uma construção. É uma construção. Eu sempre brinco não, falo sério. Eu e o Jackson sempre diz que nós estamos em construção. E eu sofri os 5 tipos de violência doméstica. Ele tentou me estuprar, ele me bateu no rosto na Argentina uma vez, em Buenos Aires. Eu não tive nem como denunciar, porque eu estava em Buenos Aires, na casa de um casal de amigo deles que
que estavam viajando e que deixou a casa com empregada, tudo pra gente, era pra gente curtir, e por conta de um ciúme doentio, ele foi e me deu um tapa. Meu Deus, é assim que começa. E aí eu liguei para a mãe dele e disse, aconteceu assim, assim. Ela disse, não, mas tu desconsidera, porque um dia o pai dele também fez isso. Eu digo, é por isso que tu não é mais casada com ele. Tu é casada com outro. Não, mas tem que ter paciência. Paciência, minha paciência chegou ao fim. Enfim, olha, diante disso, além da tentativa de estupro, o gaslighting, que é a violência psicológica, é a pior de todas. Ele quase conseguiu acabar com a minha autoestima, porque ela estava bem baixa. Sim. Porque ele mina a cabeça da gente. Aí diz assim, mas como? A Cibele tão empoderada. Sim. Acontece com qualquer um, gente. Qualquer um ou qualquer uma. Porque eu atendo homens vítimas da violência, que tem vergonha de fazer uma denúncia. Se a mulher já tem, imagina um homem que vive numa sociedade patriarcal. Muito real. Nós vivemos numa sociedade patriarcal. Como é que um homem vai ter coragem de fazer uma denúncia? Eu incentivo, tem mais que fazer. Tem que fazer. Se ela errou, por que só vale para os homens a penalidade? Não, a punição. Sim. Não, a Lei Maria da Penha, 11.340, é somente para as mulheres. Agora, existe também a violência contra os homens, mas o homem não se beneficia da Lei 11.340. É um outro tipo de lei. Agora, mas existe. Então, se é para um, é para todos. Relacionamento tem que ter respeito, cumplicidade. Sim. A base do relacionamento, eu sempre digo em todas as minhas palestras, inclusive para casais, porque eu tenho um tema de palestra que é muito interessante. Eu tenho 2 temas para casais, para mulheres eu tenho vários. Para casais eu tenho um que é Vida 2, um show de parceria. Mas o tema que eu desenvolvi na pandemia, em 2020, no auge da loucura, porque eu surtei com luto e com Covid e tudo, eu desenvolvi a palestra Monogamia sem Monotonia. Olha só. Te interessou? Entre em contato aí, vamos agendar uma palestra para casais. Sim. Isso é muito útil, inclusive, para casais nas igrejas. Entendi. Porque as igrejas fazem um trabalho tão bacana sobre relacionamentos. Eu entrevistei a Thaís, tua esposa, quero mandar um beijão para ela. Uma bênção a tua mulher. Tu és homem de sorte, pastor. Deus olhou para mim e falou assim... Tu tem mais sorte que juízo, cara. Não. Só Deus na minha vida. Sibeli, não existe. Não tem explicação. É só Casou Deus. Com uma deusa. É isso. Ele mandou, né? Olha só. E Sibeli, pra gente já ir pros finalmente aqui... É por isso que hoje eu atendo vítimas. Eu tenho um consultório, tá, pastor? Antes que eu esqueça de dizer. Isso. Na Rua Princesa Isabel, dentro da clínica do Dr. Cristiano Ferreira, que é o meu cardiologista. Sim. Em Braço do Norte também, dentro da clínica do Dr. Cristiano Ferreira, no centro de Braço do Norte. E em Uruçanga, na Praça Anita Garibaldi, número 46, dentro da clínica Odontologia Integrada Dr. José Luiz Nascimento Júnior. Eu, Cibele, sexóloga, pedagoga, especialista em relacionamentos, né? Sou terapeuta holística, terapeuta sexual, mas também sou mãe, esposa, mulher, sou filha, sou irmã, sou madrinha, sou afilhada. Mas, olha, não me digam o que eu tenho que fazer, aonde eu devo estar. Porque meu lugar é onde eu quero estar e aonde eu mereço estar. E para eu chegar aqui, não me julgue. Como muitas vezes fizeram ligando para a casa do meu pai, como que a Cibele conseguiu esse emprego na televisão? Olha só. Com certeza, aonde se ganha o pão, não se come a carne. Então não foi caso com o diretor não, viu? Olha, até porque eu respeito muito os nossos colaboradores aqui, todos sem exceção. Então, para mim, gente, eu sou uma filha de Deus, assim como todos nós somos. É isso. Que você possa, todos os dias, renovar a sua fé, que você possa olhar-se no espelho, todos os dias ao sair da cama, seja você homem, mulher, olhe e agradeça. Muito obrigada, Deus, por eu ser tão lindo, por eu ser tão linda. Muito bom. Porque Deus nos fez maravilhosos. Muito Gratidão, bom. pastor. Show de bola, Cibele. Olha,
obrigado pela tua presença aqui. Foi tão rápido. Foi. O programa, a gente até está meio que conversando já com a diretoria da UniTV, pra gente aumentar um pouquinho mais. Podia ser de porque 2 são horas. tantas. Mas quando for passar para aumentar o tempo, eu quero ver. São tantas histórias boas, Eu sabe? tenho muitas. Que... Eu me livrei de pensamentos suicidas. Olha só. Jesus me salvou de um suicídio na BR-101. Meu Deus do céu, livramento. É como tu Tudo falou é livramento. aqui. É como tu falou, você é um milagre. Eu sou um milagre e digo para você também é um milagre. E não, olha, não reclame. Ai, Deus tirou isso de mim, Deus permitiu tirar isso da minha vida. Deus não tira nada, Verdade, Deus te livra. Verdade, é livramento. Total. Gente, quero agradecer a você, também agradecer a 7 Film Películas em envelopamento. Você está pensando agora, botar uma película, PPF no seu carro, procura lá o Heron e a Priscila, 7 Film, envelopamentos, vão dar um atendimento especial para você. Cibele, muito obrigado pela tua presença. Querido, gratidão. Sabe, as tuas histórias, teus gratidão. testemunhos aqui realmente edificaram a vida dos nossos telegramas. Passa para todo mundo, manda link para todo mundo. Bora! E não se esqueça de avançar sempre, desistir nunca e retroceder jamais. Que Deus abençoe. Tchau! Amém!